Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim dar uma palavra com você que é professor, que é gestor de uma escola, seja ela pública ou particular, tá? Tá acontecendo uma coisa muito séria com os alunos em sala de aula. Eles estão usando a expressão autista, né, como forma de xingamento. Essa semana eu tive um caso numa sala que o menino chegou pro outro e falou assim: cala a boca, seu autista. Né? E isso tem se repetido em várias salas de várias escolas, porque eu recebo, né, a mensagem falando sobre esse tipo de questão. E eu tenho uma outra situação que eu passei outro dia, que eu fui levar minha filha no médico, fui acompanhar ela, né? E a médica que atendeu me viu com um cordão, né? No meu cordão eu carrego a minha CIP-TEA, né? Que é a identificação do autista, tá? E aí ela perguntou se eu trabalhava na prefeitura. Ela imaginou que o cordão que eu carregava era de funcionário público, funcionário de algum lugar. Também tive problemas em ser atendida numa UPA, porque o rapaz olhou, eu tava com um outro cordão, que não era esse aqui, tá? Ele era um cordão azul marinho, escrito autismo, mas eu tava com a minha CIP-TEA lá. Entreguei junto com o meu RG, ele olhou, devolveu e não me colocou como pessoa prioritária no atendimento. Eu tava passando bem mal, assim, e simplesmente não me colocaram como prioritário, não me colocaram como autista, eu tive que reclamar, né? Lembrando que o autista, tá? Ele não é preferencial, tá? Ele é prioritário. Até porque a gente que é autista nem sempre tem a dimensão do problema que a gente está vivendo. A gente nem sempre tem a dimensão da dor que a gente está sentindo, né? O nosso sensorial é completamente diferente de uma pessoa típica, neurotípica, né? Então, assim, eu acredito que está faltando muita informação, tanto na área da saúde, principalmente na área da educação, né? De repente fazer veicular uma propaganda, né, sei lá, no horário nobre aí, nessas TVs abertas, né, uma campanha maior no Facebook, Instagram, né, porque assim, todo mundo fala sobre o autismo, todo mundo é autista hoje em dia, é o que estão falando, né, só que assim, o que adianta? O que adianta esse monte de informação se ela não chega na sala de aula e tem alunos se sentindo extremamente estressado, deprimido, porque estão usando uma situação que ele tem, né? Uma característica dele, com a qual ele nasceu, como xingamento. Então é como se ele fosse uma aberração, tá? Eu, enquanto professora, dentro de sala de aula, perceber esse tipo de situação, eu chamo atenção, eu explico, né? Na última sexta-feira, minha aula teve quase uma meia hora, né, de explanação sobre a questão das deficiências, né? As deficiências que a gente não vê, não são físicas, né? Mas que tem um agravante enorme dentro do desempenho do aluno ali. E eles super entenderam, numa boa. Os adolescentes, as crianças, eles são inteligentes, tá? Não subestimem seus alunos. Só que assim, não dá para eles saberem uma coisa que não está sendo ensinada. Tá? Então, é uma coisa que eu falei para eles: vocês não são obrigados a saber até alguém vir falar. Falei, a partir de hoje vocês são obrigados a saber, porque eu falei em sala de aula, tá? Então, quem tiver aí à frente de uma sala de aula, à frente de uma escola, por gentileza, galera, vamos tocar no assunto, tá? Do porquê do cordão e sobre essas questões todas do autismo, da dislexia, da descalculia, do TDAH. Vamos falar sobre isso na sala de aula também? Né? A escola ensina, a família educa, mas e aí a galerinha que não tem família, como que faz? Né? Então vamos fazer a nossa parte também como educadores, tá bom? Ninguém vai morrer, não vai cair a mão, não vai ficar mudo, não vai ficar louco de você tirar 5, 15 minutos da sua aula maravilhosa e explanar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Porque com certeza na sua escola tem um aluno, pelo menos um, que seja, tá? Que tenha uma situação parecida. E outra, tá? Se atentem também aos funcionários. Os funcionários também, adultos, também são autistas, tá? Eu sou uma professora autista,
uma professora com TDAH e passa um sufoco danado em relação também ao gerenciamento da escola, aos colegas de trabalho, né? Por exemplo, a gente que é autista, a gente precisa da previsibilidade das coisas, né? Aquela questão de ter uma rotina e tal, é porque a gente precisa da previsibilidade. A gente não consegue lidar bem com coisas novas que caem de paraquedas no dia da gente, tá? Então eu sou obrigada a ficar questionando o pessoal da minha escola lá, falar, gente, não é bem assim que funciona, tá? Você tá vendo isso aqui? Então, é por isso, isso e isso. Então vamos trabalhar diferente, tá bom? Então vocês que são gestores, professores, vocês que estão aí responsáveis por uma criança ou um adolescente, tá? Ou até mesmo uma equipe de trabalho, por favor, gente, vamos conscientizar direito, tá bom? Não é só ficar fazendo dancinha de TikTok, não é só ficar colocando lá, o autista pode ser isso, isso, isso e aquilo, que nem uma receita de bolo, e aí chega lá na hora do vamos ver, a galerinha tá sendo xingada de autista, olha que absurdo, tá bom? Então vamos rever isso aí.